3 empresas para investir a longo prazo. Ai, que difícil. Acho que aquela pergunta que todo mundo faz, você fala que bosta. Você vê a mesma pergunta, mas é o que todo mundo quer, caramba. Mas é legal isso. Tem que ter. Eu não vou falar 3 empresas para comprar, eu vou falar 3 empresas para vocês estudarem, analisarem se vocês se sentem confortáveis. Porque tem que também ter uma conectividade com isso. Claro, né, você vai. Tudo tem um grau de risco. Pensa que você está investindo para ficar com isso pelo menos 5 anos. Você tem que abrir a sua carteira da. Legal, eu gosto de ter essa empresa. Gosto de ser sócio dessa empresa. Legal, vou investir na Ambev, Renato. É isso. Maurício vai investir na Ambev, entendeu? Maurício vai investir na Ambev. É assim Sabe que começa, porque se der errado, ele toma o estoque inteiro, tá valendo, entendeu? Eu mesmo compro. É um ciclo sem fim. Então vamos lá, tem 5 setores que a gente chama de BEST, são os melhores. Boa. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São todos os boletos que você paga, você queira ou quer não, no final do mês. Você tem esses 5 caras na tua mão. Esses 5 setores, para você começar a estudar. Por que a gente sempre fala para vocês começarem a estudar por esses setores? Primeiro, porque são familiares do nosso dia a dia. Todo mundo conhece um Itaú, todo mundo conhece um Bradesco, um Banco do Brasil, né? Você chega na sua casa, você abre a torneira, Sabesp ali. Então você entende que, mesmo em momentos de crise, essas empresas continuam tendo receitas, são empresas perenes, basicamente são as mesmas empresas dos últimos 50 anos. Você não quer investir para longo prazo? Então você precisa pensar em empresas perenes, que já tenham um histórico na bolsa. Né? Por que você vai se arriscar a comprar um negócio que fez IPO, entrou na bolsa no passado? Os bancos digital que tá surgindo aí, né, cara? Tá surgindo tanto banco digital, a volatilidade, o risco desse banco ainda é muito alto. Exatamente. Cara, você vê todo mundo abrindo conta nesse banco e ele não tem taxa, não tem manutenção, não tem nada, então ele também não tem lucro. Exatamente. Perfeito. Como que ele faz para ter rentabilidade? Fica uma coisa meio alavancada, né? Tudo bem, o cara tá sendo audacioso, tá? Tem bancos digitais que tá valendo aí bilhões, mas, cara, o cara não cobra taxa, não cobra nada, sabe, o risco é muito grande. Aí você fala, bota todo o seu dinheiro num cara como desse. se a catraca da sua academia fosse aberta. Mais ou menos isso. Quer treinar aqui? Pode vir. Mas tem que falar que você treina aqui. Exato. É isso que os bancos digitais têm. Quando Milhões de clientes. Nubank chegou a valer mais que o Itaú, né? Exatamente. Mas é fake isso, né? Porque durou pouco, e né? o resultado? Durou pouco. Durou nem uma semana. Assim, Exatamente. Esse aqui é o gráfico, ó. De pontuação. Do Nu? Do Nu. É um escorregador também, né? Nossa. É complicado. Então é isso. Você tem que praticar aquilo que a teoria tá te falando. Então você quer para longo prazo, você quer renda lá no futuro, você tem que ter empresas perenes, sólidas, daqueles setores que são familiares a você, estão presentes no seu dia a dia, que em crises vão sofrer, mas estão corrigindo a inflação. Então, você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é acender a luz. E tá corrigindo a inflação. E ai de você se você não pagar no final do mês. Cortam a sua luz. Você não tem a quem recorrer. Você até pode brigar, ficar inadimplente, mas você vai ficar sem luz. Então, são bens e serviços essenciais. Tá? Alguma empresa ou outra que não são desses setores, mas que também tem essa perenidade tão presente praticamente no nosso dia a dia, a gente não viveria sem. Então, por exemplo, a Klabin, que é do setor de papel e celulose. Monstro, uma empresa que tem, receita dolarizada. Papelão. Fábrica de caixa de papelão. Quem vive sem papelão? Embalagem LPB, que é a embalagem, né, de frios, congelados, perecíveis, né? Então, na pandemia bombou também, né? E-commerce. Então tá em tudo. Tissue, que é papel higiênico, fralda, descartáveis, né? E a gente está numa pegada também hoje em dia de substituição do plástico em algumas coisas, né? Então o papel ele está muito em alta, né? Então enfim a gente vê esse setor. Tem uma biodegradabilidade muito maior. Exatamente, ele é tem um apelo ecológico. Exatamente. Então, e é uma empresa de mais de 100 anos. É muito importante entender a tese por trás da empresa. Ou seja, né? Você precisa... A mágica do teu trabalho hoje, Lu, também é entender um pouco do que é cada empresa. Exatamente. A história, a atual gestão, o nível de agressividade que ela cresce, ou o nível de conservadorismo dela. Então você, acima de tudo, além de economista,
economista, você é uma analista de empresas. Isso. Que, entre aspas, era o passeio que seu pai fazia contigo quando você era mais nova. Era o rolê do seu pai. Vamos ali em Curitiba. Ele queria entender qual era a melhor empresa antes de botar o dinheiro dele. Isso. Perfeito. E a beleza da bolsa é isso. Eu te expliquei o que é a Klabin em 2 frases. O que ela faz, para quem ela vende, o que ela produz. Pô, você já entendeu? Cara, que legal. Parece ser uma empresa muito sólida. Eu colocaria o meu dinheiro aqui. Acho que eu confiaria. Então é isso. Se você não consegue definir o que as empresas que você investe fazem em 1, 2 linhas, como é que você vai esperar ler um balanço, saber se o lucro foi bom? Você precisa primeiro saber, entender o que a empresa faz, o que ela produz, para quem ela vende, né? Quais são os insumos. Aí sim, para você, vai ver preço, vai ver gráfico, depois você vê isso, depois que você entende o que a empresa faz. As pessoas invertem, né? Vê o gráfico primeiro ali. E Klabin custa R$4. Caiu agora. Veio de 6, está R$4 agora. Então, tem uma acho que é um preço interessante. Que eu vi até Legal. você num Mandar um WhatsApp pro cara aqui. desses podcasts. A porra das ações da Klabin. Dá uma olhada aí. Num desses podcasts, você comentou do Santander. Eu tô muito dentro de bancos, então entendendo internamente ali como que funciona. E você trouxe a questão do Santander que uma empresa arrojada que faz acontecer, que eles são os primeiros a testar, né? Eles colocam o pé na água antes, depois os outros vão atrás. Sim. E aí quando a gente vê, por exemplo, nesses últimos 2 meses, eles fizeram com o público alta renda, de você pagar ali para ser alta renda. O assessor que eles trouxeram de uma forma diferenciada do mercado, que é um assessor que não é o agente autônomo, é CLT. Então você trouxe ali quando você falou aquilo, conectou muito com o dia a dia da empresa. Pô, o Santander é arrojado mesmo. Sim. Então entender a tese e se você se conectar com essa tese, se faz sentido para você, não adianta nada também. A tese é legal, só que eu não me conecto com isso. Não, você vai estar investindo. Você vai estar investindo. Você então, tem que curtir aquilo, você tem que confiar. É show tem de que ser sua bola, cara. Luiz. Por exemplo, o cara ama tecnologia, então vai buscar boas empresas de tecnologia. Ou o cara ama, por exemplo, esportes, então vai pesquisar um pouco sobre isso, porque além de tudo você se sente orgulhoso, né? Exato. Fala assim, eu faço parte disso. Eu sou sócio disso. Essa é a mentalidade. Eu sou sócio disso. Até para você poder investir mais, se apaixonar, segurar seus gastos excessivos, a tudo aquilo que você brinca de fazer conta, né? Exatamente. E qual que é a vantagem de você saber o que a empresa faz? Se a cotação desaba, porque o mercado, isso acontece, renda variável varia, e inclusive o Isaac Newton, que era um gênio, perdeu muito dinheiro na bolsa em 1720. Ele perdeu muito dinheiro. E ele até disse, eu posso calcular o movimento das estrelas, mas eu não calculo a loucura dos homens. Uou. Ele disse isso quando ele perdeu na primeira bolha do mercado financeiro lá em 1720, com uma empresa que explorava minerais, enfim, na América do Sul. Imagina que, nossa, aquilo virou um bafafá lá na Europa. Ele botou uma grana lá, ganhou, botou de novo, ganhou, botou tudo que ele tinha, todas as economias dele. E ele foi praticamente à falência. Logo depois disso, em 1, 2 anos, alguma coisa assim. Então, quer dizer, você não precisa ser um gênio, você precisa ter consistência. Você está preparado para comprar ações das mesmas empresas por um longo período de tempo? É isso que a gente faz. Então, tem pessoas que são ávidas por novidade. Mas que tá barato agora? Cara, a mesma do mês passado, eu tô comprando Santander. É chato. Monótono, mas é pra ser assim. Você quer diversão, você vai pra Disney, você vai pra Las Vegas. Né? Exatamente, você vai pra Las Vegas, você procura outra coisa, outro hobby. Bolsa é pra ser óbvio, né? Então a gente gosta dessas empresas mais calminhas, que pagam lá o pinga-pinga, o dividendo todo trimestre e vai reinvestindo. Então acho que Santander também é uma boa pedida.